muito interessante e muito virado para aquilo que vai ser o futuro e que é o futuro. E aqui, neste painel, vamos ter várias pessoas a intervir e que nos vão dar alguma noção daquilo que existe em termos de aplicações, daquilo que será necessário fazermos em termos de cibersegurança ou o que é necessário para que algumas aplicações e algumas apps sejam verdadeiramente úteis e boas para os doentes. Começamos começamos na ótica do utilizador, com a Catarina Marques e com a Mireia Amaral. A Mireia é secretária-geral da Liga e, ao aqui rever o currículo da Catarina Marques, aquilo que eu posso relevar assim como muito, muito importante é que ela é portadora de esperança aguda na capacitação dos doentes. E é nesta vertente desta dupla de pessoas que utilizam e que conseguem perceber se estas novas tecnologias são verdadeiramente tecnologia. Porque para serem tecnologia tem que fazer diferença, tem que ser melhor e tem que melhorar alguma coisa, porque senão é só ruído tecnológico, que é completamente diferente. Então, pediria à Catarina e à Mireia para falarem um bocadinho desta parte. Então, muito boa tarde. Obrigada à Liga por me dar a oportunidade de partilhar convosco um bocadinho da minha experiência, a minha experiência pessoal no que diz respeito às apps. E, efetivamente, ao longo do dia de hoje, nós temos verificado que todos nós, se não todos, quase todos, dispomos de um aparelho destes e que, efetivamente, este é um aparelho que hoje em dia nos permite aceder a uma série de aplicações. Estas aplicações são há uma panóplia de oferta nesta área, desde nós termos, por exemplo, um home banking no nosso telemóvel, até mesmo tendo um Candy Crush. Quem é que não jogou Candy Crush ou Farm Heroes, que são pequeninos jogos que nos entretêm? Isto são tudo aplicações. E utilizando uma frase que a doutora Patrícia Barbosa comentou hoje de manhã, é efetivamente nós termos a noção, termos o sentido crítico, no sentido de saber que se aquela aplicação que nós temos naquele dispositivo móvel, se efetivamente nos dá algo a ganhar, porque não nos faz perder tempo e se efetivamente porque quando eu utilizo este exemplo do jogo, nós podemos estar entretidos, parece-nos estar a perder tempo, mas efetivamente nós aí estamos a encontrar algum conforto. E é nessa perspectiva que exatamente eu trago-vos o nosso contributo. Antes de mais, convém ter atenção a determinadas particularidades sempre que nós fazemos uma instalação de uma aplicação do nosso tablet, do nosso telemóvel. A instalação ou a atualização de dados requer sempre a ligação a uma ligação Wi-Fi. Caso contrário, nós podemos estar a utilizar dados e esses dados podem nos trazer custos. Isso é muito importante nós termos em conta. Depois, nem todas as aplicações são gratuitas. E se forem gratuitas, grande parte delas tem publicidade em excesso. E isso também é desconfortável. Depois, é muito importante nós verificarmos a viabilidade das aplicações que nós instalamos nos nossos telemóveis. Caso contrário, nós podemos estar a inserir, a introduzir vírus ou causar danos, lentidão no telemóvel, a trazer vários problemas. Uma das formas de exatamente nós verificarmos a viabilidade é vermos que organismos é que produzem essas aplicações. E mesmo assim, mesmo depois verificando isto, há sempre uma cotação relativamente às várias aplicações. Há sempre uma menção, há, por exemplo, aquele selo de escolha do editor, e isto utilizando muito o Play Store, por exemplo, há muitas vezes a escolha do editor que nos garante alguma segurança naquilo que nós estamos a instalar no nosso dispositivo móvel.
Depois também convém nós, indo um bocadinho ao início, mas para que é que eu vou pôr esta aplicação no meu telemóvel? Será que eu preciso mesmo? Será uma apps ou ups, falhei e vou ter que desinstalar isto? E convém exatamente verificar, com isto eu quero utilizar para, como é que vou utilizar, será que vou ser capaz de utilizar bem? Depois, à medida que eu for utilizando, eu quero partilhar a informação que lá diz partilhe, jogue em grupo com a sua comunidade e de que forma é que efetivamente a aplicação também protege os nossos dados. Isso foi muito abordado ao longo do dia de hoje. No que diz respeito à minha experiência, eu vou um pouco além, saio um bocadinho da caixa da doença reumática. Efetivamente, nós temos várias aplicações para a gestão da doença reumática. A Catarina vai se debruçar um pouco mais nelas. Eu vou-vos dar a minha perspectiva de como é que eu faço isto para além da gestão, para além e dentro da gestão da doença reumática, porque eu acho que eu, tendo aplicações que não são estritamente dedicadas à minha condição de doente reumática, de artrite reumatoide, de certa forma permitem-me fazer o autocuidado e permitem-me eu ter um bem-estar geral, olhar para a minha pessoa enquanto um todo, em que a minha doença reumática é mais um pormenor da minha vida toda. E como tal, eu fiquei um bocadinho inibida de vos pôr ali que é um dos meus preferidos, que é o Vivino, para consumir com moderação, apreciar um bom vinho. É uma aplicação que eu tenho no meu telemóvel e que eu, na altura que pus ali no bem-estar, disse ponho, não ponho, pronto, não pus, mas fica a referência. Antes de eu passar às minhas aplicações propriamente ditas, e nem de propósito foi falado ao longo do dia de hoje, há um site que eu considero que é extremamente importante, há uma aplicação que todos nós devemos ter, que é o MySNS, e aquilo que eu tenho verificado e hoje percebi muito mais e aprendi muito mais, que efetivamente é uma aplicação fidedigna, porque, reparem, é oficial do Sistema Nacional de Saúde e exatamente está a trabalhar no sentido de se aproximar mais dos cidadãos. Isto eu acho que nós devemos explorar, porque pelo aquilo que eu tenho percebido, além da My Wallet, a minha carteira, que hoje foi explorada, também tem uma aplicação que permite fazer a comparação entre medicamentos, de preços de medicamentos, e eu noto, à medida que vou consultando esta plataforma, que é um crescendo, que eles aos poucos vão trabalhando mais no sentido de nos dar mais oferta e uma oferta efetivamente que nos garante que é uma coisa segura. Estes slides são meramente repetição daquilo que está atrás, portanto eu vou-vos de certa forma apresentar uma aplicação que eu utilizo para fazer a adesão terapêutica, uma de bem-estar e meditação, uma de desporto e fitness e depois da saúde da mulher. No que diz respeito de medicação, gestão de medicação, há uma panóplia deles. Eu, inclusive, em cada slide anterior que eu mostrei, eu tinha colocado um link onde vocês conseguiam ir ao link e encontrar 7 propostas, 200 propostas. Mas, efetivamente, aqui eu acho que cada um de nós é que deve ter a percepção, conseguir ter a percepção de que tem que separar o trigo do joio, porque alguns dos sites que eu encontrei acabam por não ser portugueses e eu, de certa forma, não quis trazer alguma informação que, de certa forma, também pudesse ser prejudicial. O MediSafe é uma aplicação que eu confesso-vos que ainda estou em fase de teste. Eu até à data marcava tudo na minha agenda ou utilizava o calendário da Google, só que, entretanto, depois uma pessoa, o Google alerta que temos que tomar a medicação e depois basta-me fechar aquilo e perco-me. Então eu disse, bom, eu preciso de uma coisa que me salvaguarde mais. E então ainda estou a testar. O que é que eu me tenho deparado como maior inconveniente? É que ele não permite a calendarização intervalada, ou seja,
se uma medicação é tomada diariamente, tudo bem. Se é tomada semanalmente, tudo bem. O meu caso, que é de 3 em 3 semanas, ele não me permite fazer este agendamento. E, portanto, aqui eu encontro uma lacuna bastante grande e que, efetivamente, se calhar vai fazer com que eu tenha que encontrar uma melhor aplicação que me responda a isto. Agora, não quer dizer que não tenha muitas vantagens e, por exemplo, aquela questão da programação familiar, para mim eu achei essencial, porque permite nós calendarizarmos a toma de várias pessoas da mesma família e isto é muito importante até para quem está a cuidar de alguém, poder perfeitamente fazer esta planificação da medicação. A Aware é uma aplicação que eu confesso-vos que estou apaixonada. Embora anteontem tenha tido um desaire, porque cheguei ao 8º dia e descobri que tenho que pagar para continuar. Pronto, tenho que ponderar que nada mais é do que uma aplicação em que 10 minutos por dia uma pessoa consegue fazer um relaxamento completo. Em inglês tem este inconveniente, mas a voz que é projetada pela pessoa é extremamente estimulante à pessoa exatamente fazer 10 minutos de meditação à espera do miúdo no karaté, à hora de almoço, em casa. Eu aconselho vivamente. Só tenho senão não estar em português. Depois, esta é a minha... Como é que eu hei de lhe chamar? Efetivamente, isto é muito importante para mim, porque isto tenho uma pulseira aqui, que hoje apitou várias vezes que eu estava há demasiado tempo sentada, que precisava de me mexer. Que mede os meus quilómetros nos pés, que é uma paixão que eu tenho. E em termos de gestão da atividade física, eu acho fantástica. Não vou entrar em pormenores daquilo que ele faz, mas é ótimo. Mede também a qualidade do nosso sono, quantas horas dormirmos, como é que... É muito interessante. É óbvio que também tem as suas limitações, na medida em que é uma pulseira, não é um dispositivo médico e, portanto, se mede-me efetivamente a minha pulsação, mas não com uma fidelidade, como é que se diz? Uma monitorização muito fiável, como se fosse um dispositivo. E depois, para concluir, eu utilizo o Flow em termos de gestão do ciclo menstrual. Também permite exatamente acompanhar a ovulação da mulher, para quem pretende engravidar, é muito interessante. Nós podemos inclusive registar os nossos humores ao longo do ciclo menstrual, como é que nos sentimos, é muito interessante e também permite também fazer a gestão do peso, nós podemos associar essas duas questões. Tem aqui aquele maior inconveniente que tem um linkzinho com alguns artigos, que eu pessoalmente não os leio, porque não sei qual é a fonte daqueles artigos e então considero que não é de ter atenção. Pronto, e para passar a palavra à Catarina, efetivamente há que ter estes critérios quando nós decidirmos instalar uma app no nosso dispositivo móvel. Obrigada. Bom, eu vou tentar ser um bocadinho mais rápida. Felizmente nós vamos ter acesso aos slides e, portanto, há aqui alguns slides que eu vou passar mais por cima, em voo de pássaro. De qualquer forma, para que é que servem estas apps? Há apps para todos os gostos e para todos os feitios. Para nós, enquanto utilizadores forçados de saúde, servem para muito. De qualquer forma, elas mudaram já, independentemente da sua utilização ser universal ou não, mudaram já a forma como as organizações, como as empresas, como os próprios médicos e os próprios doentes lidam com estes meios de comunicação e como interagem entre si. Foi, de facto, mais do que um meio, foi um recurso de facilitação em termos de comunicação. São recursos poderosos porquê? Porque permitem, de facto, fazer o registro diário, semanal, mensal, anual,
dos nossos estados, que infelizmente vão mudando muito, com muita frequência, permitem a partilha opcional, e isto é muito interessante porque eu posso querer partilhar ou não os meus dados com o médico ou com outro profissional de saúde ou com outro doente que tenha a mesma patologia ou que esteja envolvido na mesma app, e permitem também a informação generalizada, a partilha generalizada, por opção, obviamente, do utilizador, com a própria comunidade. Pode ser uma comunidade só de doentes de uma determinada patologia, ou pode ter doentes, pode ter cuidadores, pode ter amigos, pode ter quem lá quiser. Portanto, nesse sentido, é altamente democrático e recomendável. Por outro lado, permite que as organizações de saúde, quer as institucionais, quer as doentes, as médicas ou outras, conversem diretamente entre si. Tivemos aqui vários exemplos hoje durante o dia das potencialidades destas novas formas de comunicação e destes recursos. Com a gestão do próprio interesse mútuo, ou seja, há aqui, de facto, e isto é um caminho e uma aprendizagem, uma eficácia em termos da produtividade da informação e da eficácia da informação. Não vamos estar a falar do cabelo que cresceu mais um bocadinho branco, vamos estar a falar de uma dor que apareceu numa articulação que ainda não tinha sido sinalizada. E, portanto, isto acaba por ser regulador e deverá ser tendencialmente regulador na própria comunicação entre os vários interlocutores. Mas, por outro lado, tem a grande vantagem de poder, de alguma forma, personalizar ainda mais a abordagem. Permite na comunicação com cada utilizador, portanto, o utilizador escolhe qual é a aplicação e quais são as funções da aplicação que melhor lhe servem, não é? É quase um fato feito à medida. Se não gosta, instala, desinstala e vai à procura de outra, pergunta ao amigo, vê a recomendação do outro, vê as recomendações dos outros utilizadores e escolhe. Portanto, há sempre o caráter opcional. Na comunicação com os outros utilizadores, pode ter uma perspectiva mais aberta e de comunicação com os outros ou não, ou viver a aplicação só para si, portanto, como quiser, e uma capacidade sem precedentes até à data para interagir com comunidades de utilizadores. Isto aqui também é muito interessante, porque chama assim um papel de distribuidor e de dinamizador de qualquer coisa que pode ter um princípio e não ter um fim, um fim à vista. Eu trouxe aqui um slide que é uma tradução de um slide que foi utilizado numa apresentação muito interessante que houve numa conferência organizada pela Liga em 2017, do PARE, e que tem como principais atores o paciente moderno e o reumatologista moderno. O paciente moderno procura o médico e já diz que às tantas horas no dia tal vai existir um webinar organizado pela Liga sobre a utilização de um medicamento biotecnológico, a utilização na artrite reumatoide, por exemplo, e o médico vai pensar que, excelente, vou ter que me documentar ainda melhor sobre este tópico para poder interagir com o doente nesta nova forma, portanto, numa sessão online em que o meu contributo seja efetivamente o mais válido possível. Este é o caminho que nós vamos seguir e no qual apostamos. Quais é que são, e se calhar isto foi um desafio da melhor app que nós temos na Liga, que é a Elsa Mateus, a Presidente, que tem uma capacidade infinita de nos passar informação e que nos passou informação a mim e à Mireia, que há uns tempos, mandou-nos um artigo sobre as melhores apps de 2017. Foi muito curioso, porque nós depois fomos analisar as melhores apps de 2017 e isto é um retrato muito interessante daquilo que é a realidade atual e da rapidez com que a realidade se vai transformando. Temos aqui vários exemplos escolhidos por uma marca da especialidade, um site, que é um blog, aliás, que é especializado nesta área das apps e que faz a própria seleção das apps. Então tem uma que é a Mira, tem uma que é a Reumatrack,
esta já não se encontra disponível e foi considerada a melhor em 2017, estamos em 2018, atenção, vejam como o tempo de duração pode ser muito encurtado. O Reuma Helper, que é para reumatologistas e outros profissionais de saúde ou utilizadores com doença reumática, eu próprio instalei esta aplicação e depois já vamos ver aquilo que ela nos proporciona ou não. A Track and React e My Pain Diary, esta não é gratuita, é paga, portanto esta peço desculpa, mas não instalei, havendo tantas outras ofertas gratuitas, não me dei ao trabalho de instalar esta. E depois uma que é duplamente premiada e que é muito utilizada por muitos de nós, doentes reumáticos, e que foi duplamente premiada pela EULAR, que é a Reuma Buddy, da qual eu vou falar um pouco mais. Pronto, não me vou estender aqui sobre as grandes vantagens e desvantagens de cada uma destas aplicações. Obviamente, a primeira grande vantagem para a maior parte de nós é ser gratuita e a segunda grande vantagem é ter uma utilização fácil, porque se não tiver uma utilização fácil, nós facilmente a pomos de lado e vamos à procura de outra. Portanto, esta é uma possibilidade, tem algumas desvantagens, nomeadamente o não ser compatível com todos os dispositivos, não estar disponível na Google Play Store, que é uma loja onde a maior parte de nós vamos buscar as aplicações, e depois outras desvantagens associadas. Temos depois... Vocês depois, se não quiserem ter o trabalho de instalar, podem depois ver com melhor atenção os slides e ver inclusivamente quais são as avaliações dos utilizadores. Nós pusemos avaliações mais favoráveis e menos favoráveis, no fundo, para equilibrar aqui um pouco e para vos dar um retrato muito rápido daquilo que são as potencialidades de cada aplicação. A Reuma Helper é, de facto, orientada para os profissionais, mas com facilidade de acesso aos doentes, que também são profissionais na sua saúde. É gratuita, tem uma utilização fácil, permite consultar informação sobre doenças reumáticas, respectivos critérios de classificação e testes de diagnóstico. Parece perfeita, mas não é. Permite calcular a atividade da doença, isto já numa vertente muito mais técnica, obviamente. A grande desvantagem, não inclui todas as doenças reumáticas, ora bolas, seria muito bom se assim o tivesse. Não inclui as guidelines médicas mais recentes, portanto também de alguma forma já está desatualizada e nós temos forma de chegar à informação atualizada por outras vias, portanto não vamos perder tempo por aqui, penso eu. E não inclui imagens, gráficos ou dados estatísticos, é um bocadinho desconsoladora do ponto de vista da visual. A Track and React tem uma grande vantagem porque é disponibilizada e foi criada pela Fundação Arthritis, que é uma fundação subejamente conhecida e, portanto, foi criada, tem um ambiente seguro, é gratuita, foi criada com o apoio de doentes e profissionais de saúde nesta área e, portanto, está muito mais focada naquilo que são os aspectos essenciais para nós. De qualquer forma, tem também algumas desvantagens, nomeadamente o facto de ser pouco intuitiva do ponto de vista da sua usabilidade. Logo aí, causa uma entropia na utilização e, portanto, tem de facto outra característica muito negativa quanto a mim, que é o bloquear e o ir abaixo conforme os próprios utilizadores dizem, com muita frequência. Portanto, isto é uma avaliação dos próprios utilizadores e depois vocês podem ver aqui alguns exemplos. De qualquer forma, têm ali as avaliações. É sempre importante, quando escolhem as vossas aplicações, ver qual é a pontuação das avaliações, das reviews dos vários utilizadores, sendo que não há nada como experimentar. Portanto, podem fazer uma consulta rápida das apreciações dos utilizadores, mas o melhor utilizador serão vocês e, portanto, terão vocês a própria opinião. Esta My Pain Diary tem, quanto a mim, uma grande vantagem, embora eu não a tenha experimentado porque é paga. Está disponível para todos os equipamentos, faz tudo aquilo que nós gostamos que ela faça e tem, sobretudo, uma enorme vantagem que eu não vejo noutras aplicações e que gostaria de ver nas gratuitas, que permite identificar os gatilhos, as soluções, os padrões e as tendências. Isto, quanto a mim, é subejamente interessante e importante do ponto de vista da monitorização da nossa e da gestão do nosso dia-a-dia.
Tem desvantagens, falta de resposta por parte do suporte técnico, esse é um grande problema na maior parte das aplicações, são gratuitas, mas depois não têm um suporte técnico capaz de dar feedback atempadamente, não permite monitorizar diferentes doenças separadamente, nós sabemos que no caso das doenças reumáticas o que acontece é que nós temos tudo e mais um par de botas, e isso ainda não temos, vamos ter, e portanto acaba por ser às vezes difícil, perguntam-nos como é que estamos do joelho, mas não é só o joelho, porque é o todo, não é? É o global. Pronto, as aplicações esquecem-se um bocadinho de que as pessoas são globais e focam-se muito nos pormenores. Pronto, esta também tem uma avaliação boa, 4.1, e aqui temos a RheumaBuddy, a qual eu conheço melhor, desculpa. A RheumaBuddy, que foi lançada, está disponível em 30 países da Europa, foi lançada em muitos países e tem, de facto, já inúmeras traduções, como vocês podem ver, para diferentes idiomas, nomeadamente para o português, embora depois, atenção, que na utilização diária aparecem informações que não são em português, são em italiano, mas de qualquer forma chegamos lá, por simpatia chegamos lá, somos latinos. Foi é importante porque foi uma aplicação criada por uma reumatologista dinamarquesa que estava muito interessada em criar uma aplicação para os jovens com artrite idiopática juvenil e, portanto, para chamar a si a relação com estes jovens. Permite avaliar uma série de coisas, vocês têm aí depois a parte visual é muito interessante porque permite avaliar, definir em termos de escala de 1 a 10 qual é que é o nosso estado naquele dia, o humor, a rigidez, o cansaço, a dor, quais são as articulações que doem, como é que foram as nossas horas de sono, horas de exercício, horas de trabalho, as notas. Nas notas é curioso porque tem lá várias hipóteses já pré-determinadas, que eu acho fantástico, que são a medicação, a alimentação, o sexo, a atividade social, a atividade física e obrigações. Pronto, tenho alguma curiosidade em saber como é que as pessoas utilizam estas notas, porque já estão pré-determinadas e, portanto, condicionam um bocadinho, mas de qualquer forma tem o seu quê de interessante. Permite avaliar, e isto para mim é muito importante, por exemplo, o grau de rigidez e o grau de fadiga e o grau de funcionalidade diária, mensal, por aí fora. A grande vantagem, tal como outras aplicações têm, permite, e eu não falei para trás de outras, mas que também permite, gerar um relatório com um mapa mensal de dor que sinaliza não só o nível de dor durante o mês, mas também os outros critérios. Eu vou mostrar-vos aqui algumas hipóteses desta app. Ela já existe também no formato, como vocês devem calcular, as redes sociais ganham em muitas coisas, portanto já existe no formato Facebook, Instagram e no Twitter. E tem, de facto, mensagens interessantes que vão sendo lançadas nas redes sociais. Curiosamente não aparecem na app e deviam aparecer, porque são mensagens motivadoras ou mensagens com as quais nos podemos eventualmente identificar ou não, mas podem nos fazer sorrir e olhar para o dia de maneira diferente. Então aí alguns exemplos. E tem aqui o exemplo, este aqui para mim é interessante porque demonstra quais são os locais onde o doente sente dor, ele sinaliza todos os dias os vários pontos das articulações. Curiosamente, esta aplicação tem uma vantagem que outras não têm, é que tem o corpo de frente, mas tem o corpo de trás, porque o corpo de trás tem a coluna, e todas as aplicações que não trazem coluna, para mim, não servem, não servem. E, portanto, esta tem as várias articulações, tem os vários lados, não tem o nariz, mas também à partida não é necessário. De qualquer forma, tem sinalizados os vários pontos fundamentais. O relatório é este que vocês podem ver aqui, esta é a imagem visual do relatório. Já terminou? Estou a terminar. Esta é a imagem final do relatório mensal, tem, se vocês clicarem e depois veem com mais atenção naquelas bolinhas de cor que aqui se veem mal, cada bola tem uma coisa, uma é o mood, o humor, a dor, cada cor sinaliza um daqueles critérios. Desvantagens também tem, obviamente, não há nada perfeito. Há problemas com o registro, eu própria tive inúmeros problemas com o registro, mas sou chata e teimosa e não desisti e, portanto, não fui procurar outra aplicação e teimei com esta.
fiz vários contactos com o suporte técnico, consegui que eles me resolvessem o problema que tinha a ver com a password e com o login, uma coisa completamente disparatada, mas que foi resolvida e, portanto, ainda bem. Não permite monitorizar diferentes doenças separadamente, isto aqui, quanto a mim, é um gap, é qualquer coisa que deverá ser ainda melhorado. Há imensas dificuldades na transferência destes relatórios, eu consigo transferi-los por imagem para a minha galeria de fotografias, mas não consigo transferi-los por e-mail, portanto, se eu quiser mostrar ao meu médico, eu levo impresso ou levo no telemóvel e mostro a fotografia. Não permite criar backup na nuvem, quanto a mim também uma falha, e não permite introduzir metas pessoais, que quanto a mim seriam extremamente interessantes, mas eu acabo por fazê-las de outra maneira. Pronto, as avaliações são bastante positivas, embora tenham aqui 2 casos, eu propositadamente escolhi 2 casos de problemas que tinham a ver com o login. Eu, por exemplo, tentei registar-me, ser amiga buddy da Mirei por e-mail, mandei-lhe o contacto, porque depois há uma comunidade online e nós podemos selecionar as pessoas com quem nos relacionamos. Não consegui, ela também não conseguiu, não vamos desistir, havemos de ser buddies de outra maneira, com outras potencialidades. Para terminar, só dizer que, de facto, as apps de saúde transformam não só a maneira como nós comunicamos e como nós nos relacionamos com os outros utilizadores, e podem ser utilizadores passivos ou ativos, porque mesmo os passivos estão lá, identificados, mas principalmente como nos comportamos e nos posicionamos e assumimos a liderança na autogestão da nossa saúde. Muito obrigada. Obrigado.